Segundo aos Coríntios, capítulo 2, 14 a 17. E o título da pregação é O Bom Perfume de Cristo. Vamos orar mais uma vez. Obrigado, Senhor, pela graça que temos em Jesus, que estende esse convite a todos. Convite para o pecador receber o amor dele, a obra dele a nosso favor, morrendo na cruz pelos nossos pecados. Esse convite de forma mansa e humilde, de forma suave, sem impor, sem forçar, mas é algo tão sério que precisa ser respondido com fé verdadeira. Que o teu Espírito tenha liberdade em falar em cada coração. Me ajude, Senhor, a ser fiel à tua palavra. Me dê fidelidade e clareza. Que o Senhor opere para salvação e consagração, conforme teu querer, em nome de Jesus. Amém. O bom perfume de Cristo. Quem é que não gosta de um perfume? Alguns têm até alergia de perfume, né? Alguns têm alergia ou certa intolerância quando tem um perfume forte. Outros gostam tanto, até dão uma exagerada. Mas o perfume é notável. O perfume, ele é percebido de longe. E quanto mais se chega perto, mais se nota. Mas o perfume deixa marcas, o perfume traz lembranças. O perfume é nostálgico porque te faz lembrar do passado muitas vezes. Quando eu falo perfume, a gente só pensa no perfume que você usa antes de sair, né? Mas o aroma, né? O cheiro em geral, ele traz lembranças de coisas boas e às vezes até coisas ruins. Mas aqui nesse texto, nós vemos que o perfume é retratado como algo que deixa uma marca espiritual, uma marca profunda na vida da pessoa, porque significa vida ou significa morte. Eu gostaria que você acompanhasse comigo a palavra de Deus. O texto nós já lemos aí. Mas diz: graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo e por Ele e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Paulo, o apóstolo, escreveu para os cristãos em Corinto e ele tinha em mente, quando ele estava falando isso, tinha em mente aquela caravana ou aquela carreata de triunfo que os generais romanos faziam quando retornavam de uma batalha e traziam pessoas, cativos, prisioneiros. E tinha aqueles prisioneiros que eram separados para viver e servir ao império, e tinha aqueles prisioneiros que eram trazidos para condenação. E quando o general chegava na cidade, havia toda uma cerimônia, uma festa, né, com cavalaria, com soldados, com os prisioneiros. E havia um hábito de pegar um incensário, que tinha um outro nome, né, que era turíbulo, que eram aqueles incensários que você queimava e fica andando com ele, e inalando aquele incenso queimado, aqueles cheiros, né, que vinham. E era bem característico dessa celebração. E aquele cheiro trazia uma marca muito forte. Falava para todo mundo que estava ao redor, que sentia aquele aroma, de que aquele general conquistou. Aquele general trouxe pessoas ali. E tinha daquelas pessoas os que eram levados ou trazidos para sobreviverem ou viverem, serem poupados e servirem ao império. E aqueles que eram levados para serem condenados. Então era o mesmo cheiro, só que com resultados bem diferentes na vida de todos. E Paulo usa essa imagem, essa ideia, né, da entrada triunfal de um general vitorioso. E ele diz aqui: graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo. A ideia é que um general que nunca perdeu e nunca perderá nenhuma batalha é o nosso general, Jesus Cristo. Você pode olhar o mundo hoje em dia num caos, né, numa deturpação, corrupção, pecado, e você achar que os cristãos ou Cristo têm perdido.
mas isso na verdade é profetizado por Deus que aconteceria no final dos tempos. Então, de novo, o nosso general é vencedor, não só sabedor do que aconteceria, mas ele é vitorioso, porque no final ele vai ganhar tudo. E a Bíblia fala que todo joelho se dobrará e confessará que ele é o Senhor. Todos, até aqueles que o rejeitam hoje, que confrontam Jesus, vão se curvar, vão se dobrar diante dele, vão reconhecer isso. Então o nosso general é Cristo e ele é vitorioso. Por mais que pareça uma derrota, o fato de que ele morreu na cruz foi a vitória. Aquilo que nos ganhou. E na verdade ele venceu não somente nos dando salvação, ele venceu a morte. Ele venceu o inimigo. E ele voltará. E antes disso, ele nos prepara, nos capacita, nos chama. Então Paulo ele fala, graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo. O que Paulo está falando, irmãos, não é que o cristão tem que viver uma vida só de triunfalismo, né? Não pode sofrer, se estiver sofrendo é porque está em pecado, né? Você está doente, você tem algum pecado, alguma coisa. Não é essa a ideia, irmãos, porque todos nós passamos nos intempéries da vida. O próprio apóstolo Paulo passou por dificuldades. Ele foi preso injustamente várias vezes. Os apóstolos do Senhor, com exceção de João, até partiram para a glória prematuramente, podemos falar assim, jovens ainda. Então alguém pode falar, isso é derrota, mas não é derrota, irmão, isso é vitória. Para aquele general que vence tudo, isso aqui não é nada. E esses foram direto para a eternidade, para a glória, e deixaram uma marca para sempre. Graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo. Então o cristão ele pode ter certeza que apesar de qualquer situação, ele é vitorioso em Cristo. Em Cristo somos mais que vencedores. Mas a ideia que Paulo está falando aqui, irmãos, não é só essa. É que por meio de nós, do batalhão, né, daqueles que vieram na caravana do general e que recebem a vida e o privilégio de servir, Deus colocou para nós o poder ou a capacidade de manifestar a fragrância do conhecimento de Jesus. Então nós temos agora o privilégio de exalar Jesus Cristo. Porque para Deus, nós somos o bom perfume de Cristo. Aquele utensílio ali, né, parece uma bacia com corrente, era o que usavam, um dos utensílios que usavam para queimar o incenso e ficar andando por volta ali nas ruas, e aquele cheiro subia. Nós somos o bom perfume de Cristo. Para Deus nós somos o bom perfume de Cristo. Mesmo que você perceba que, puxa vida, eu estou tão aquém, eu estou imperfeito, eu sou mal, eu cheiro mal, né? Eu tenho falhas na minha vida. Eu não estou falando se você propositalmente desobedece a Deus, mas estou falando aquele que teme a Deus, que ama a Deus e fala, puxa vida, tropecei, pequei, falhei, Senhor me perdoa. E levanta de novo e com a graça de Deus fala de Jesus e vive para Jesus. Nós somos para Deus o bom perfume de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Então, Deus vê a nós como um bom perfume, não um perfume ruim, um perfume bom. Mas os que se salvam vão cheirar uma coisa, os que se perdem vão cheirar outra coisa. Talvez você quer ser popular para todo mundo. Na escola você quer ser bem aceito, né? Talvez na sua família as pessoas te amam, te tratam bem. Mas às vezes, por saber que você é um cristão, aí sim que vão te tratar diferente. Porque sente o seu cheiro. Você cheira diferente. Esse cheiro, que para Deus é agradável, porque você recebeu do general vitorioso a vida e o privilégio de servir, esse cheiro, ele é uma bênção para aqueles que também se rendem ao general. Mas ele é uma oposição, ele é uma ofensa para aqueles que ainda não se renderam ao general, para aqueles que são condenados porque são rebeldes contra Deus. Aí no versículo 16 fala: versículo 16, para este certamente cheiro de morte para a morte, mas para aqueles cheiro de vida para a vida. E para estas coisas, quem é idôneo? Então nós temos em Cristo o privilégio
de manifestar o conhecimento de Deus. E como que nós fazemos isso? Quando eu falo de cheiro, irmãos, eu não estou querendo me referir a uma fragrância, um perfume do cristão, né? Uma marca específica evangélica que lançaram por aí. Eu estou falando do Evangelho, daquilo que traz na mente, ou traz na percepção das pessoas, tanto a bênção quanto a ofensa. Por meio de nós, Deus manifesta a fragrância através do conhecimento de Jesus. Nada mais do que o Evangelho, a mensagem de Deus que não muda. O cheiro é o mesmo, mas causam dois efeitos. O Evangelho, irmãos, não pode mudar. O Evangelho tem que ser o mesmo. Tem que cheirar a mesma coisa em todo lugar e em todo tempo. Desde a época de Paulo era aquele cheiro, e até agora o mesmo cheiro. O cheiro de Cristo. O cheiro de Cristo. Nós devemos exalar o cheiro de Cristo. Eu lembro quando Paulo, ou Pedro, foi visto e falaram para Pedro, ele esteve com Jesus. Pelo jeito que ele fala, que ele age, ele é um deles, um daqueles que seguem a Jesus. O cristão deveria ser percebido pelos outros como alguém diferente. Você nem precisa, às vezes, destacar tanto que você é um seguidor de Cristo. As pessoas vão perceber, eles vão sentir o cheiro. Falar, essa pessoa aí, ela segue Jesus. Ela é diferente. Não porque ela se veste diferente para uma gravata, porque é fácil, né, irmãos? Se pôr gravata fala que você é de Jesus, puxa vida, é a coisa mais fácil do mundo, né? Eu posso trazer gravata para todo mundo aqui, se for fácil ganhar almas assim. Mas não é isso. Você ser de Jesus, você manifesta do seu coração para fora, da sua mente, nas suas palavras, nas suas decisões, nas suas reações. O Evangelho exala por você. Você mostra Jesus Cristo para as pessoas. Nós somos o bom perfume de Cristo. É o privilégio que nós temos, que é de agradar a Deus. Eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia também em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 8 e 10. É só mudar algumas páginas para frente. 2 Coríntios 5, 8 a 10. Diz assim: mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor, pois que muito desejamos também ser-lhe agradáveis, quer presentes, quer ausentes, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Aqui Paulo está falando a respeito do tribunal de Cristo. Isso aqui é um tribunal que os crentes vão passar. O cristão vai passar por um tribunal onde Cristo vai determinar se o que você fez ou como você viveu foi honroso e glorificou a Ele. Você já vai ganhar a salvação, mas lá, diante desse tribunal, Ele vai pesar as suas obras, pesar a sua motivação, a sua atitude. O cristão honra a Deus quando ele obedece, quando ele é fiel a Deus. O cristão que diz, eu aceitei Jesus e vive do jeito que quer, desonra a Deus. O cheiro dele está meio contaminado. Ele até cheira, puxa, ele é um cristão, mas está fedendo. O que está fedendo? Tem alguma coisa fora do lugar. Alguma coisa meio apodrecendo. É o velho homem que quer voltar à cena. É o velho homem. Mas nesse texto aqui, Paulo está falando, quando nós aparecermos diante do tribunal de Cristo, o nosso alvo é agradar a Deus, é trazer o sorriso de Deus, é honrar e glorificar a Deus. E nós queremos fazer o que é agradável a Ele, seja aqui nessa vida, ou seja logo quando Ele nos levar. Se Ele nos manter vivos aqui, nós vamos agradá-lo. Se Ele nos levar antes da hora, nós vamos estar na presença dEle, louvando a Ele. Então, porque Paulo diz aqui, pois que muito desejamos também ser-lhe agradáveis, quer presentes, quer ausentes. Não importa, irmão, se Deus nos mantém aqui por 100 anos, ou nos leva amanhã, queremos agradar a Deus. Então, enquanto vivemos aqui, exalemos o cheiro agradável, o bom perfume de Cristo. Então, quando você exala o Evangelho pelas suas palavras e pela sua vida, as pessoas vão perceber. As pessoas vão perceber, porque nós somos o bom perfume de Cristo. Mas quando as pessoas veem que você é diferente, elas vão reagir de uma forma diferente também. Em todas as nossas ações e palavras, devemos manifestar o conhecimento de Deus. Talvez você é daqueles que no trabalho, na fábrica, ou na escola, ou seja, onde você for,
as pessoas têm que adivinhar que você é um cristão e descobre depois de alguns anos: puxa, nem sabia que você era. Se você é desse tipo, eu digo para você, você deve exalar Jesus. Por que você está escondendo o bom perfume de Cristo? Ou se você é daqueles que na primeira oportunidade que tem, você entrega um folheto, você fala do amor de Cristo, e você se mostra para as pessoas com o amor genuíno de Cristo, porque você quer ganhar aquelas pessoas, você está exalando o amor de Cristo. Quando aqui Paulo fala de que o nosso perfume, o perfume de Cristo através de nós, traz alegria ou tristeza, ele deve trazer para mim e para você, irmãos, alegria e de certa forma uma tristeza. Por que alegria? Porque nós estamos falando de Jesus para as pessoas, elas vão crer em Jesus como Salvador, elas vão ser salvas. Alegria, amém? Mas se você fala e pessoas rejeitam, elas vão continuar condenadas. Isso não é uma boa notícia para nós, irmãos. Deus não se alegra quando uma pessoa se perde, quando a pessoa se mantém condenada. Deus quer a salvação de todos. Por isso, nós devemos pregar o Evangelho para quantas pessoas? A toda criatura. E onde? Em todo o mundo. Por isso os missionários existem, que eles saem do seu país e vão aprender uma língua diferente em outro lugar, porque vale a pena todo o esforço para obedecer o Evangelho, o ID de Jesus Cristo. Vale a pena, porque Deus quer. Jesus morreu na cruz para salvar o judeu, o grego, o estrangeiro. E Atos foi escrito falando que Deus quer salvar todos, de Jerusalém, Judéia, Samaria, confins da terra. E se eu e vocês temos o bom perfume de Cristo, vamos tirar a tampa e deixar exalar. Vamos deixar as pessoas sentirem o cheiro. E quando elas rejeitarem, isso vai ser muito triste, mas nós vamos continuar exalando. Não vamos esconder, irmãos. Vamos continuar falando, vamos continuar vivendo para Jesus Cristo. Nós somos testemunhas e devemos ser testemunhas fiéis. No final do versículo 16 diz: e para estas coisas, quem é idôneo? Quem é idôneo? Em outra versão diz: quem, porém, é suficiente para estas coisas? Quem de nós é capacitado para fazer isso que é tão maravilhoso? O cheiro não é meu, o aroma não vem de mim. Se viesse, ia cheirar mal, porque o velho homem não cheira bom. O homem morto nos delitos e pecados cheira podridão. Mas quando Cristo vive em nós, o bom perfume de Cristo é exalado. E as pessoas então veem a diferença e falam: puxa, é Cristo nele, é Cristo nela. Ninguém por sua própria força é adequado, competente para servir a Deus, nos caminhos de Deus, como Paulo está descrevendo aqui, irmãos. Ninguém consegue nas suas próprias forças. Ela vai falhar, pode parecer bonito no começo, mas não vai durar. É Denorex. Quem lembra desse comercial, Denorex? Se você lembra, porque você é velho. Parece, mas não é. Era um produto para caspa, não era? Tinha imitações, mas era só a Denorex que resolvia. Hoje tem vários, né? Mas talvez você achava, você imitava, parecia, mas não era. O cristão genuíno, irmãos, ele traz resultado não por causa dele, mas porque Cristo vive nele, amém? Quando você deixa Cristo ser exalado, você sai da frente e deixa Ele ser percebido, Deus faz a obra. 2 Coríntios 3,5 diz: não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Deus nos dá a capacidade, irmãos. Deus nos dá a capacidade. Devemos lembrar disso. Se Deus nos dá uma ordem, é porque Ele nos capacitou para isso. Ele capacita e Ele requer obediência. A nossa capacidade vem de Deus. Ela existe, mas ela vem de Deus. Amém, irmãos? Então, que sejamos testemunhas fiéis, que tiremos a tampa e deixamos o aroma de Jesus encher o ar, o ambiente. 1 Coríntios 15:10 diz: mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Paulo, irmãos, não ficou de braço cruzado e falou: deixa Deus fazer. Não, ele trabalhou mais do que todos os outros apóstolos. Ele está falando isso, parece orgulho, né? Uma pessoa orgulhosa, falando: eu fiz mais que todo mundo. Ele está sendo sincero.
É tão sincero, irmãos, que ele fala, mas isso não sou eu. É Deus que fez através de mim. Deus me usou como instrumento, mas é Ele que fez. Sejamos instrumentos úteis, irmãos. Sejamos incensários prontos, limpos, disponíveis para Deus. Gálatas 2:20. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé, pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Éramos mortos nos nossos pecados. Cristo, general, venceu a nossa morte. Amém? Nos tornou vivos, nos tornou herdeiros, nos tornou representantes, embaixadores, ministros da reconciliação, e agora nós devemos pregar. Agora que estamos vivos, devemos morrer para o velho homem, que tenta sempre aparecer. O cheirinho mal está sempre querendo vir. Pergunta para as mulheres aqui: quão difícil é manter uma casa limpa? Só vai para a pia da cozinha, né? Não tem fim, não é verdade, irmãos? Devia inventar uma máquina que, se apertasse o botão, limpava a cozinha de cima para baixo. Se inventarem isso aí, as mulheres vão dar parabéns, né? Mas a sujeira, irmãos, ela aparece. Ela aparece. Ela sempre levanta. Então o nosso velho homem, irmãos, vai querer sempre levantar ali o fedor, as coisas estragadas, vão sempre querer vir. O que devemos fazer de acordo com esse texto? Deixar morrer, matar. Que o nosso velho homem não volte à cena. Já estou crucificado com Cristo. Cristo vive em mim. E vivo, a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus. Porque Ele me amou e se entregou por mim a si mesmo. Jesus Cristo morreu por mim e eu agora devo viver para Ele. Devo morrer para o meu velho homem. Então devemos ser firmes, ser rígidos conosco mesmos, irmãos. Eu estou falando para você ser rígido, bravo e bater em todo mundo, pegar a Bíblia e dar na cabeça de todo mundo. Não, você prega o Evangelho, mostra a condenação e fica triste quando há rejeição e ora para a pessoa e não desista, prega, fala, porque você quer ver a salvação. Mas você tem que ser firme com você mesmo, com a graça que Deus te deu, para você falar não para o seu velho homem, morrer para si e viver para Jesus. Quando você faz isso, você exala o bom perfume de Cristo. O mundo, irmãos, não quer mais um que levanta a voz alta e traz uma mensagem nova. O mundo precisa daqueles que levantam a mesma mensagem do Evangelho, o poder de Deus para a salvação dos que creem. O Evangelho puro e simples, o mesmo cheiro que exalou no passado, deve exalar hoje na minha vida e na sua vida. 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios 15. Tem ali o que é o Evangelho. O Evangelho, irmãos, ele vai trazer alegria para aqueles que recebem a Ele e tristeza para aqueles que rejeitam a Ele. Mas o Evangelho tem que ser pregado. Quando você fala do Evangelho, o Evangelho da Bíblia, é isso que o Evangelho traz, essas duas reações. Existem evangelhos sendo pregados por aí, evangelhos baratos, que diz: põe Jesus na sua mochila e vem. Você não precisa tirar nada, é só acrescentar Jesus. Continua do jeito que você está. Põe Jesus e está bom. Deus ele vai te ajudar. O evangelho verdadeiro é esse aqui, irmãos. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 3 e 4. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi. Paulo está sendo fiel, entregando para os cristãos aquilo que ele aprendeu de Jesus. E é isso que nós estamos falando aqui. Que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Jesus Cristo, ele morreu na cruz por minha causa, por sua causa. Foi o meu pecado, o seu pecado que crucificou Jesus. Ah, foram os judeus? Também. Ah, foram os romanos? Também. Mas fui eu e você. Foi o pecado deles, o pecado meu, o pecado seu. Porque você e eu somos pecadores, ele morreu. Porque era o único jeito para eu e você vivermos. Ele morreu pelos nossos pecados.
segundo as Escrituras. Ele foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Ele foi vitorioso, um general vitorioso. A Bíblia toda fala isso. As Escrituras do Velho e do Novo Testamento. Então aqui, irmãos, a má notícia é o pecado. Alguém tem que morrer por ele. Jesus morreu por ele. Quando você ouve essa mensagem do Evangelho, essa mensagem é agradável ou é ofensiva para você? Te machuca? Você prefere mudar o canal? Mudar a sintonia? Ou o que você faz com essa mensagem? Se você dizer, Senhor, eu sei que eu sou pecador, os meus pecados me levaram o Senhor Jesus a morrer na cruz, me perdoa. O Senhor não merecia morrer na cruz, eu merecia, mas o Senhor morreu no meu lugar, um inocente morrendo pelo culpado. Me perdoa por isso. Me limpa, me lava dos meus pecados, sendo o meu Salvador. O Senhor que morreu na cruz, eu peço que o Senhor seja o meu Salvador, o meu Senhor. Você já fez isso uma vez na sua vida? Se você já fez isso, a Bíblia fala que você agora recebeu o Evangelho como um aroma agradável. Recebeu como cheiro agradável para os que têm a vida. Se você diz, não, eu não quero. Não, isso não é para mim. Não quero compromisso. Eu não sou tão pecador quanto fulano ou ciclano. Você continua rejeitando o que Cristo fez. Você diz, esse cheiro não é para mim. E esse cheiro vai significar condenação, porque a Bíblia fala que aqueles que não creem em Cristo permanecem condenados. Então o convite manso e suave que Jesus faz. Eu gostaria que você agora baixasse sua cabeça, fechasse seus olhos. Esse não é um convite para a igreja, para ser parte da igreja, dessa igreja ou de qualquer outra. É um convite de Jesus para você recebê-lo ou rejeitá-lo. Talvez você está aqui e você nunca falou para Deus, Deus, eu sou pecador. Jesus morreu na cruz pelos meus pecados, eu sei disso. Me perdoe e me salve. Talvez você ouvindo agora, você foi tocado pelo Espírito Santo de Deus, pela palavra de Deus, a tomar uma decisão agora. Eu vou pedir que você faça uma oração no seu coração. Se Deus tocou no seu coração para você fazer essa decisão, para que esse aroma seja agradável para você, porque você vai ter a vida. Você pode orar no seu coração, você não precisa orar em voz alta, mas a Bíblia fala que você tem que crer desta forma. Repita essas palavras no seu coração. É você falando com Deus, não são minhas palavras que vão te salvar, mas Deus vai te salvar pela fé que você põe em Jesus. Repita no seu coração, Senhor, eu sei que sou pecador. E os meus pecados me condenam, me separam do Senhor e me condenam para o inferno. Eu sei que Jesus, inocente, teu filho, morreu na cruz pelos meus pecados. Eu me arrependo e peço, me perdoe pelos meus pecados. E eu confio, eu creio em Jesus Cristo como o meu Salvador, aquele que morreu por mim na cruz, para me dar a vida eterna. Peço que Ele me salve e guie a minha vida. Em nome de Jesus, que eu oro. Amém. Talvez você está aqui com os olhos fechados, cabeça baixa ainda. Você fez essa oração? Deus tocou no seu coração? Você orou dessa forma no seu coração? Se você puder simplesmente levantar sua mão. Eu fiz essa oração. Amém. 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 Se você quiser conversar comigo ou com algum outro irmão ou irmã depois do culto, a gente pode te orientar mais, responder perguntas, explicar mais sobre essa decisão. Ainda com a cabeça baixa, você está aqui como um cristão. Talvez as pessoas ao seu redor não percebem que você é um cristão, que tem um bom perfume de Cristo. Porque o cheiro que sai, às vezes, não é nem tanto de Cristo. Às vezes é o seu cheiro, seu velho homem, sua velha mulher. O pecado que
persiste lá dentro. Você sabe que você deve acertar a sua vida com Deus para exalar o bom perfume de Cristo. Talvez Deus falou com você e você quer pedir oração. Pastor, Deus falou, tem coisas que precisam mudar. Amém. Amém. Deus te ajude. Tem coisa que precisa mudar. Ore por mim. Amém. Você se vê incapaz. A nossa capacidade está em Cristo, irmãos. Ele vai te ajudar a vencer esse velho homem, velha mulher que está lá. Para que você exale o bom perfume de Cristo na sua casa, na sua escola, no seu trabalho. Senhor, abençoe as pessoas que aqui levantaram as mãos. O Senhor conhece os motivos, Senhor. Dê vitória, dê força a cada um, cada uma. Aqueles que se arrependeram dos pecados e creram em Jesus como o único Salvador, que a decisão seja genuína. E a Bíblia fala que elas se tornaram filhas de Deus, uma vez que creem em Jesus. Assim. Ajude nessa fé e nessa caminhada com Jesus. E aqueles que assim levantaram a mão também para abafar e matar e deixar perecer a velha natureza, para que Cristo viva, Cristo seja exaltado e exalado. Ajude, Pai, as nossas decisões. Cada um que manifestou aqui e aqueles que não manifestaram, mas que o Senhor conhece os corações. Em nome de Jesus. Amém.